Olá pessoal, hoje nós vivemos em um mundo onde existe mais de 220 países. E em quantos desses países existe democracia de fato, de verdade? Sim pessoal, é sobre isso que eu vou falar hoje, democracia. Porque no mundo em que vivemos hoje, será que democracia ainda existe? De forma que ela possa ser exercida como ela é de fato? Ou será que nos países hoje a democracia já está fracassada, já está derrotada, já não é vivida da forma plena pela população do país de forma geral? Então, nós devemos entender isso hoje, porque nós ouvimos falar essa palavra muitas vezes ao longo de nossa vida: democracia, atos democráticos, atos democráticos, atos antidemocráticos, democracia para cá, democracia para lá, enfim. Isso de vez em quando gira em torno de conversas que nós temos, mas será que conhecemos profundamente o que significa de fato e verdade democracia? Para dizermos com segurança que vivemos mesmo uma democracia em nosso país? Será que isso acontece mesmo? Ou será que é apenas na teoria? Porque às vezes na prática não funciona assim. E hoje é claro que em muitos países do mundo isso não existe. Por exemplo, não existe democracia na Coreia do Norte. Porque é um país ditatorial, onde tem um ditador. Ele é que dita as regras. E não são regras que demonstram democracia. Pelo contrário, o que existe ali não é democracia. É um governo ditatorial. Ele dita as regras. E o povo tem que obedecer à risca aquilo que aquele governante ali faz, aquele ditador ali faz. Então, a mídia lá naquele país é controlada. A população é controlada. Tudo é controlado pelo Estado, que ali é antidemocrático. A população tem que fazer o que o ditador quer. E quem for do contra é preso, é morto, é levado para campos de trabalhos forçados, porque não se submete de alguma forma ao imperador, não ao ditador, não tem que prestar reverência àquelas duas estátuas enormes dele e do seu avô, do seu pai, não sei mais ou menos o que é. Então, na Coreia do Norte não existe democracia. Assim como também na China, na Venezuela e em muitos outros países por aí, onde o regime é comunista, não existe democracia para a população. Isso é um fato real. Hoje, aqui, por exemplo, no Brasil, estamos nos encaminhando para isso, porque o governo atual do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, junto com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, já estão transformando esse país num país sem democracia, onde os direitos da população vão ser cerceados, a liberdade democrática não vai existir mais, vai se tornar uma ditadura. Muitas pessoas já estão sofrendo por causa disso. Perseguições, são canceladas, são presas, porque falam contra o governo ou contra alguns magistrados, digamos assim. Aquilo que deveria ser algo constitucional, como a livre manifestação do pensamento, de fazer protestos, de greves e de coisas assim, que revelam mesmo que o país é democrático, já está sendo impedido aqui no Brasil. Assim como em outros países, na Nicarágua, por exemplo, o governo comunista ditatorial está
tirando as liberdades democráticas do povo. Isso é um absurdo. Então, nós vivemos hoje dessa forma. Em muitos países isso acontece mesmo. Então, eu queria falar sobre esse assunto aqui, porque quem vive aqui no Brasil já está começando a sentir na pele esse tipo de coisa acontecendo. E isso é grave. Muitas pessoas são afetadas por isso. Não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. Então, é preciso entender o que significa democracia, para ver mesmo se estamos vivendo uma democracia ou não. Mas já está muito bem claro que não estamos vivendo em uma democracia mais. Esse tempo já passou. O sonho de Luiz Inácio Lula da Silva está se tornando realidade. Ele mesmo está fazendo isso acontecer. Então, isso é um absurdo. Mas é preciso viver, como é que posso dizer assim, é preciso viver se acostumando com esse tipo de coisa, porque isso vai ficar mais frequente dia após dia, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também. Então, não que tenhamos que aceitar numa boa, mas, infelizmente, quando o presidente ou o ditador dita as regras, o povo, infelizmente, é que vai sofrer, que vai gemer com esse tipo de coisa. E a maioria da população vai passar por isso sim, como já está passando. Então, ninguém pode passar pano para uma situação como essa, que é gravíssima, que afeta a população. Do menor até o maior. Pessoal, infelizmente, estamos chegando a esse ponto. Então, eu vou ler aqui algumas definições do que significa a palavra democracia, para que o nosso entendimento a respeito disso possa nos esclarecer a respeito dessa questão. Então, eu vou ler aqui, ó. Democracia significa governo exercido pelo povo. Em qualquer país onde o governo é exercido pelo povo, de fato e verdade, existe democracia. Mas em um país onde o governo não é exercido pelo povo, é exercido por um presidente, por um ditador, seja quem for, não há democracia nesse país. Democracia é algo que só acontece quando o governo é exercido pelo povo. É isso que significa a palavra democracia. Mas tem mais aqui, ó. Democracia significa regime político baseado em poderes governamental e legislativo selecionados pelo voto popular. Então, todos aqueles que em cada país estão aptos a votar, eles podem eleger por escolha própria, pelo próprio arbítrio, os seus governantes. Isso é democracia. Mas, em governos ditatoriais, quem elege é o próprio ditador. Ele é quem manda e desmanda. Ele é quem elege quem ele quer e tira quem ele quer. Ele é o presidente, o juiz. Ele faz tudo. Então, é assim que funciona uma ditadura em um país que não tem democracia. Como diz aqui, ó. Democracia significa regime político baseado em poderes governamental e legislativo selecionados pelo voto popular. É a população que elege os seus deputados estaduais, deputados federais, seus governadores, seus prefeitos, seus senadores, seus presidentes. Isso é o exercício básico da democracia. Se você quer ver um país onde existe democracia, então é onde o povo
elege os seus governantes livremente, pelo voto popular. Pela maioria dos votos populares, alguém vai ser eleito. Isso é algo que significa democracia. O contrário disso não é democracia em tempo algum. É ditadura. Então, o Brasil já teve um período de ditadura, assim como muitos outros países no mundo. Hoje, também existe ditadura. Na Coreia do Norte, na China, por causa do comunismo, infelizmente. Então, em muitos desses países não existe democracia mais. Na Venezuela, onde Nicolás Maduro governa, lá o governo é ditatorial. Não existe mais democracia. Tudo ali é controlado pelo governo de Nicolás Maduro. Uma ditadura pura e simples assim. Então, essa é a realidade. Agora, aqui ó. Sinônimo de democracia. Vamos ver o que significa sinônimo de democracia. Sinônimo de democracia é democratismo. É doutrina democrática. É governo popular. É soberania popular. Então, aqui, ó, sinônimo de democracia é democratismo. Se não existe democracia, se não existe democratismo no país, isso significa que no país não tem democracia alguma. É algo que infelizmente podemos ver que isso acontece em muitos países hoje. Sinônimo de democracia é democratismo, é doutrina democrática, é o ensino da democracia, doutrina democrática, é uma doutrina que ensina a democracia para as pessoas, para que as pessoas entendam o que significa democracia ou ação democrática. Então, dá para perceber que isso está acabando no Brasil, infelizmente. Pouco a pouco vai se estabelecendo um país onde não vai existir mais democracia popular. É governo popular. Então, a democracia é um governo popular. Já tivemos isso aqui no Brasil. Mas, agora, com o governo atual, já pouco a pouco estamos indo para um país onde não haverá governo popular. Essa é a realidade. E o sinônimo de democracia é soberania popular. Será que no Brasil hoje existe soberania popular? Ou a soberania agora é exercida pelo presidente? Ou com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, com os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal? É isso que nós devemos pensar. A soberania popular significa a soberania da população inteira, não de um ou dois que exercem soberania sem democracia alguma. Então, dá para perceber que o Brasil está perto de se tornar um país ditatorial, onde quem vai ditar as regras não é a soberania popular, mas é outra soberania do presidente da República, aliado à ação dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. É assim que é. Veja, por exemplo, o que está acontecendo com Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja as ações dele, se ele não está agindo de forma contrária à soberania popular. Então, dá para se perceber isso claramente, pessoal. Agora vamos ver aqui, ó, o antônimo de democracia. Antônimo de democracia é arbitrário,
Qualquer país do mundo onde exista arbitrariedade por parte de quem o governa, isso é algo contrário à democracia. Antônimo de democracia significa arbitrário, significa autocrático, significa totalitário. Então, o governo é totalitário. Ele é que manda e desmanda. Ele é que manda prender, censurar. Ele é que fecha a mídia, controla a mídia de forma totalitária. Foi assim que aconteceu na Venezuela, onde os opositores do governo de Nicolás Maduro são presos, são mortos, são mandados, fogem daquele país, porque não querem viver num país daquela forma ali. Porque eles sabem que aquilo ali é errado. O poder tomou conta de uma tal forma que a Venezuela hoje ou até pior do que Cuba, por exemplo. Absolutista, o governo se torna absolutista. Então, o poder chega, corrompe a pessoa a ponto de ela ser absolutista. Isso é algo muito errado, que não tem nada a ver com democracia alguma. Autocrático, despótico, discricionário, ditatorial. Então, quando o governo é ditatorial, ele é totalmente antidemocrático. É assim que acontece. Essa é a verdade, pessoal. Dominador, opressor, prepotente, tirânico, antidemocrático. Então, tudo isso é o contrário do que significa democracia. Antônimo é uma expressão contrária de uma palavra. Sinônimo é uma definição, é uma definição do que significa a mesma palavra com outras palavras que correspondem a ela. Agora, antônimo é o contrário. Então, ele está falando aqui que o contrário de democracia é ser opressor, prepotente, tirânico, antidemocrático. É assim que acontece. Essa é a realidade que vivemos hoje, pessoal, em muitos países. E aqui no final aqui diz assim, ó, aristocrático, elitista. Então, isso é o que significa o antônimo de democracia. Aristocrático e elitista. Então, essas aqui são as definições do antônimo de democracia. Então agora você dá para perceber o que está acontecendo em muitos países do mundo. Pode estar acontecendo aqui no Brasil também. Infelizmente, essa é a realidade do governo atual, pessoal. Está se caminhando para uma ditadura, onde não existe mais democracia para o povo. E um povo sem democracia é um povo que não tem liberdade de expressão, de práticas. Tudo é cerceado, tudo é cancelado. Os seus direitos são impedidos de serem realizados pelo próprio governo, que é um governo antidemocrático. Isso sim é um governo antidemocrático. Ele começa a promover atos ou práticas antidemocráticas para controlar o povo, para submeter o povo ao seu regime antidemocrático. É assim que é. Então, isso está acontecendo no Brasil, é algo real, que acontece em outros países do mundo também, e infelizmente chegou a esse ponto. Mas
eu espero que ainda possa haver uma solução para resolver esse problema. Que eu espero que aconteça na próxima eleição, onde as pessoas vão poder votar livremente no candidato que escolher por si próprio. E que seja um candidato que não esteja comprometido com esse tipo de governo antidemocrático. Então eu espero que as pessoas entendam isso. Valeu, pessoal!